Olímpia Taide, sou professor aqui do UniBH, também sou fotógrafo e designer. Bom, meu percurso ele sempre foi essa trajetória profissional acadêmica, até hoje permanece assim. Como que eu vim parar aqui, né? Essa é uma grande pergunta, assim, mas no início do ano eu estava pensando muito sobre isso, assim, como que eu vim parar nesse lugar aqui de professor, assim, e eu fui anotando, escrevendo algumas coisas, e a minha principal conclusão foi que eu gosto de ensinar e eu gosto de aprender. Essa foi a minha frase, assim. Na hora que eu cheguei nessa conclusão, lógico que eu dei uma volta enorme, assim, eu fiquei muito feliz, assim, que eu falei assim, eu estou no lugar certo, sabe? Porque eu estou numa profissão que me permite tanto passar aquele conhecimento todo que eu tenho, quanto continuar aprendendo, tanto com os alunos, quanto com as novas tecnologias, com tudo que está surgindo aí. Então, eu tenho essa coisa de querer continuar aprendendo o tempo inteiro. Eu sou formado em psicologia, né? É uma coisa que eu até não conto muito para os alunos, né? Para os alunos não falam, não, professor doidão, né? Formou em psicologia e hoje está aqui em comunicação e não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Mas, bom, eu falo brincando que numa das minhas outras vidas, né? Eu formei em psicologia, não arrependo de ter feito o curso, acho que foi muito bom para mim, assim. Foi muito bom também eu ter dado continuidade, conseguido terminar o curso, porque eu acho que aquilo ali me liberou depois para cumprir outras etapas depois mais rápido. E aí o que me levou a largar o curso foi justamente que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu utilizasse mais minha criatividade. Eu cheguei até a procurar algumas propostas de arte-terapia, assim, mas eu vi que não era muito a minha praia. Eu queria trabalhar com alguma coisa que eu trabalhasse com a estética também, e não só como um veículo de catarse, de expressão. Eu queria também trabalhar de uma forma mais profissional com aquilo. E aí, depois disso, assim, veio a decisão de não quero, vou formar, vou largar. E aí eu quero partir para uma outra. Aí eu fiz um curso tecnológico em design gráfico. Eu já comecei a trabalhar de cara, o que foi muito interessante. E aí depois foi uma sequência de coisas assim que foi surgindo, assim, né? Eu fiz pós-graduação em processos criativos em palavra e imagem. Uma pós em comunicação, foi muito legal para eu também trazer um pouco mais de embasamento, que eu sentia carência por causa desse meu percurso rápido aí na área da comunicação. E aí depois, logo em seguida, eu já estava estudando francês e eu estava tentando uma bolsa para eu ir fazer mestrado na França e eu consegui a bolsa, passei no mestrado e foi meio que uma coisa escadinha uma atrás da outra e aí eu fui fazer mestrado na França. Foi em 2005, eu fui para a França e eu fiz uma viagem de mochilão, fiquei 3 meses viajando pela Europa, assim. E foi, eu acho que assim, o que eu percebo muito na minha vida é que eu tenho sempre como se fossem alguns empreendimentos, que eu fico 2 anos me organizando para fazer uma coisa e de repente eu vou e faço. Então, esse primeiro mochilão, eu fiquei 2 anos juntando dinheiro, pensando que eu queria muito fazer, tal, que países que eu ia percorrer. Aí eu acabei indo em 9 países. E aí, quando eu cheguei em Paris, foi especial, assim, sabe? Eu fico até um pouco emocionado de lembrar, assim, que a primeira vez que eu cheguei e eu vi o Siena, assim, me deu aquela vontade enorme de chorar. E eu nunca tinha visto, nunca tinha ido lá, né? E eu fiquei assim, realmente tem alguma coisa aqui, eu tenho que voltar para esse lugar. E isso foi em 2005. Aí, quando eu voltei para o Brasil, depois dessa viagem, eu tinha largado meu estágio anterior, aí eu tive que procurar emprego, mas eu já voltei com uma energia de assim, agora eu quero estudar, eu quero fazer o mestrado, vou tentar bolsa, vou tentar tudo. Aí eu fiquei 2 anos estudando francês e aí em 2007 que eu consegui passar no mestrado e ir para a França, né? E aí, nesse processo da volta, assim, eu peguei toda a minha energia e coloquei nessa coisa do estudar e do terminar o mestrado. Então,
nessa época, eu passava 10 horas por dia na biblioteca. Eu ia para uma biblioteca que é até um museu no centro de Paris, que chama Centro Pompidou, e é maravilhosa, é bacana demais. Assim, é todo moderno, com uns tubos coloridos assim na fachada. E eu ficava assim, nossa, eu venho estudar nessa biblioteca, que legal, tal. Então todo dia era um passeio assim, passar por lá, assim. Eu acho que a experiência forte, assim, são várias, né? Eu não vou conseguir descrever tudo, mas uma que eu acho que me vem agora muito forte é de quando a gente quer muito uma coisa, por mais que a gente ache que não dá no início, se a gente se organizar, as coisas vão se ajeitando, as coisas vão vindo, e na hora que você vê se está conseguindo fazer aquilo ali, né? Quando eu voltei para o Brasil, aí foi muito difícil, assim, né? Porque eu estava sentindo como se eu tivesse uma área, um espaço enorme, assim, né? Uma liberdade imensa, e de repente eu caio na minha rotina, caio na minha vida de família, voltei a morar com meu pai, morávamos eu, meu irmão e meu pai, meu irmão já não estava mais lá em casa, não tinha emprego ali naquela hora, ainda estava decidindo o que eu ia fazer da vida, assim, tinha uma formação, mesmo para eu me tornar docente, para eu me tornar professor, eu precisava traduzir meu diploma, isso, eu sabia que isso ia demorar, e algumas universidades não aceitam os professores se eles não tiverem feito uma tradução por uma universidade válida, né? Então, a primeira coisa que eu tinha que tentar fazer era achar uma universidade no Brasil que tivesse a mesma equivalência que o meu diploma lá, o que não tinha. Então, já que não tinha, eu tinha que achar alguma coisa aproximada. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar numa outra instituição em 2010 e em 2012 eu vim para o UniBH. E aí foi muito legal, porque foi um momento de transição das agências que eu trabalhei, né? Na verdade, eu fui passando de uma agência para outra. E aí, quando eu vim para o UniBH, a minha carga horária já estava maior, eu já estava querendo fazer outros projetos, assim. E aí eu saí dessa vida de agência e resolvi me dedicar mais à vida de professor, mas sabendo que eu também teria o meu escritório em casa, com meus trabalhos de freelancer, que eu queria muito, né? E aí foi ótimo. Então, assim, nos primeiros 6 meses eu ainda não tinha muito trabalhos de freelancer, porque eu tinha parado de fazer desde que eu estava dando aula e trabalhando em agência, eu não conseguia mais. Aí eu comecei a recuperar e hoje está fervendo, assim, né? Tanto as aulas quanto o meu trabalho no escritório também. Para mim é muito importante ter essa ponte entre teoria e prática, entre ir lá, experimentar e voltar para a sala de aula e falar assim, olha, no mercado é assim, né? Eu tinha um professor que eu não gostava, que ele falava assim, no mercado. Eu falo assim, no mercado? O mercado é um bicho, né? E era um professor que eu tinha a impressão que não tinha vivência de mercado. Ele falava do mercado como se fosse um bicho, né? Hoje eu tenho eu tenho um certo cuidado quando eu vou falar a palavra mercado, porque o mercado é muito amplo, assim. Quando você fala que o mercado é assim, não, essa é a sua experiência com o mercado, né? Se você perguntar para outro profissional, a experiência dele vai ser outra. Mas tem tem experiências que a gente vive com o cliente que elas são meio parecidas, né? Na hora que você conta, eu já tive um cliente assim. Aí o outro fala assim, também já tive um cliente assim. Então, não é o mercado. Tem esse tipo de cliente, tem outro tipo de cliente. E aí, eu acho que a hora que a gente tem diversas experiências aí, a gente tem mais propriedade quando a gente vai falar sobre exemplos em sala de aula. Então, para mim, o que mais me abastece e me dá sentido para continuar na vida de professor é o tempo inteiro tentar fazer essas pontes, né? Como que foi que eu experimentei ali, como que foi aquele cliente, o que eu posso tentar passar para os alunos a partir dessa vivência minha. É lógico que eles vão ter que ir lá e construir a vivência deles no mercado, né?
Mas em algum momento eles vão lembrar assim, o professor já tinha me falado isso, não, estou vivendo a mesma coisa, né? Uma coisa que eu vejo claro, que nos cursos de design, de fotografia, que os alunos sempre têm problema no início, é como precificar o seu trabalho, né? Formei, e agora? Né? Eu tenho o diploma, mas isso não significa que eu já sei fazer tudo, que eu já sei entrar no mercado de trabalho e fazer um orçamento, entregar um trabalho do jeito que ele deve ser entregue. É muito difícil, assim, né? Tudo requer um período de prática para a gente conseguir fazer essas coisas. A pergunta que eu gosto de falar para os alunos assim, é a pergunta mais simples, mas é uma pergunta difícil de responder às vezes, né? O que te dá tesão de fazer? O que você gosta de fazer? Né? Não é o que você gosta mais ou menos, não. O que você gosta de verdade de fazer, né? E eu sei que essa é uma pergunta difícil, porque toda vez que eu faço essa pergunta para os alunos, eu me faço essa pergunta de novo, né? Assim, o que eu gosto de fazer? Eu adoro fotografar, eu adoro fazer design, eu adoro ensinar e adoro aprender. Então, isso para mim é claro, parece que é uma constante assim, que não sai. Eu não sou a favor dessa super especialização que a gente vive no nosso mercado de hoje, mas eu acho que, de alguma forma, também a gente tem que começar a escolher as coisas que a gente gosta mais para a gente aprofundar mais nelas, né? Eu sinto que a universidade, a maioria dos cursos superiores, eles têm esse papel de apresentar para a gente vários caminhos, né? A gente ainda não está na hora de especificar demais. Não é esse o objetivo da universidade. Mas o objetivo do aluno deve ser, dentre todas essas possibilidades que eu estou vendo aqui, quais são as que eu estou ficando mais interessado? Né? Quais são as que eu quero fazer? Então, a pergunta é, o que te dá tesão? O meu sonho principal nesse momento eu tenho alguns sonhos, né? Tem uns mais amplos, outros mais específicos. Mas o meu próximo empreendimento, eu acho que eu quero fazer um site, um blog que trabalhe conhecimentos ligados à fotografia e a design e montar uma estratégia de, talvez, publicidade, de anúncios para que eu possa ganhar dinheiro com isso também. Então, assim, pegar esse conhecimento que eu já tenho e trabalhar ele de uma forma virtual aí. Então, esse é um sonho mais amplo, né? E o outro sonho específico, assim, de viagens, né? Eu tenho meu sonho é de conhecer a Islândia. E quando eu comecei a pensar nessa viagem onde eu quero fazer para a Islândia, né? O primeiro lugar que eu fui foi no Google Maps. Aí no Google Maps você já consegue ampliar, você já consegue ver o que está acontecendo lá, e você já consegue clicar, já aparecem as fotos do lugar que você quer ir. Aí tem umas cachoeiras assim super exóticas assim. Aí na hora que você clica, você já olha, parece quase que você já foi no lugar, né? E aí o que eu fiquei pensando, né, dessas mudanças assim, como que antes a gente não tinha esse recurso da imagem, a gente às vezes fantasiava mais, né? E como que hoje, às vezes, é quase como se você já tivesse ido lá e às vezes você não quer ir descobrir, às vezes você quer ir tirar aquela foto linda que você já viu, né? Eu, como fotógrafo, eu fico sempre me questionando isso, né? Será que eu quero ir porque eu quero fazer aquela mesma foto bonita? Ou é porque eu também acho que vai ser uma experiência e vão ter outras coisas que a hora que eu chegar lá vão ser completamente diferentes? Meus sonhos estão sempre relacionados à viagem.